Meio-dia mais 30 minutos, olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. E eu não estou sozinha, comigo está ele de volta, André Santos. Seja bem-vindo, viu, André? A este horário habitual aí, né? Depois de um tempinho no período noturno, seja bem-vindo mais uma vez, uma alegria tê-lo aqui na operação de áudio. Seja muito bem-vindo você também que nos acompanha ao programa Abre Aspas, esse espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda pela internet, acesse Canção Nova SJC e acompanhe por lá toda a nossa programação. Não tem o nosso aplicativo baixado? Baixe aí no seu celular, procure por Rádio Canção Nova e lá você pode ouvir a rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E o Movimento Internacional de Conscientização para a Detecção Precoce do Câncer de Mama, Outubro Rosa, foi criado no início da década de 1990. O período é celebrado no Brasil e também no exterior, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e mortalidade pela doença. O objetivo do Outubro Rosa é divulgar informações sobre a doença, mas também fortalecer as recomendações de também prevenção e diagnóstico precoce. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é o tipo mais frequente em mulheres após o câncer de pele. Para o Brasil, foram estimados, segundo o INCA, mais de 73 mil novos casos neste ano de 2024, com um risco de 66,54% de casos a cada 100 mil mulheres. É relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima dessa idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. E claro que o tratamento é importante, a detecção precoce também. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né? Os sinais, de que maneira nós, mulheres, devemos ficar atentas. Você, mãe, também ajudar a sua filha a entender a importância de cuidar da sua saúde. Como é importante a gente falar sobre os cuidados, a prevenção. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e a importância também, claro, de manter a esperança, mesmo diante de um diagnóstico tão difícil, mas que, claro, pode trazer aí bons resultados. Você é convidado a estar conosco, mandando a sua pergunta, o seu boa tarde, também interagindo conosco. Nosso WhatsApp já está liberado, 12 3019 8801. 12 3019 8801. Manda pra gente a sua mensagem. E você, já teve câncer de mama? Está em tratamento? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Qual a importância de se manter, né, o tratamento, seguir as recomendações, buscar a ajuda de profissionais capacitados. Será uma alegria pra gente ter a sua participação. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo e também conhecer o nosso convidado de hoje, vamos saber como fica o tempo nesta segunda-feira, aliás, última segunda-feira, né, deste mês de outubro. Mônica Maria, conta pra gente. Ontem eu senti aí uma queda na temperatura, mas hoje também não tá muito diferente não. E aí, Mônica, o que os meteorologistas prevêem para hoje? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, ontem tivemos uma queda nas temperaturas na região e hoje não deve ser diferente não. Segundo os meteorologistas, no Vale do Paraíba devemos ter um dia de nebulosidade variável ao longo de todo o período, com chance de chuva a qualquer momento. Mínima de 17, máxima de 25 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte e Serra da Mantiqueira, mesmas condições do vale. Céu nublado com chance de chuva, mesmo que de fraca intensidade ao longo de todo o período. Em Caraguá e Ubatuba, mínima de 18 e máxima de 21 graus. Na Serra, mínima de 14 e máxima de 20 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas.
Obrigada, Mônica, pelas informações. E claro que hoje a gente quer conversar sobre o Outubro Rosa. E eu quero convidar você, principalmente você mulher, mas também quero convidar você homem, né? Porque a gente fala do Outubro Rosa pensando nas mulheres, mas você homem também tem um papel fundamental, sabia? Ao apoiar a sua esposa, a sua namorada, a sua filha ou alguma parente, uma amiga do trabalho. Sabia que você também pode ser aí de alguma forma um interlocutor dessa campanha, reforçar? É muito importante a gente ter aí ao lado companheiros, realmente companheiros ajudando a sua mulher. Às vezes você ajudou a sua mulher durante um tratamento. Como é que foi também para você vivenciar esse momento? E eu quero acolher com muito carinho aqui no programa o Dr. Luiz Henrique de Moraes, ele que é mastologista, com muita alegria aí. Está aqui hoje conosco e eu gostaria de agradecê-lo já por ter aceito o nosso convite em estar com a gente ao vivo aqui. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Para você também que nos acompanha, vou repetir aqui o WhatsApp, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Ao vivo você pode participar com a gente. Aí estive uns dias afastadas, mas estou de volta e o programa hoje é ao vivo, combinado? Pode participar com a gente aqui. Doutor, falar sobre a campanha Outubro Rosa, né? Comentei aqui inicialmente da importância de se falar sobre isso, do apoio aí das pessoas, seja ele o cônjuge, ou mesmo a família, o filho, né? Ou da pessoa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como profissional, experiente há tantos anos, essa campanha, ela realmente, de alguma forma, traz aí com que as pessoas tenham um olhar diferente sobre o câncer de mama? Sim, um questionamento que você coloca. Apesar do câncer de mama, ele acontecer o ano inteiro. Sim. É do mês de outubro que a gente consegue levar uma informação mais precisa a toda a população. A gente observa isso mesmo mensurando a realização de exames em algumas clínicas e mesmo em aparelhos de mamografia da rede pública, um aumento significativo do número de mamografias que são realizadas durante e os 2 próximos meses após o Outubro Rosa. Então significa sim que ele é um mês muito valioso e nos traz ótimos resultados na detecção precoce do câncer de mama. Agora, doutor Luiz Henrique, quando a gente fala do câncer de mama, né, muitas vezes as pessoas elas devem acompanhar no seu dia a dia, pessoas aí contando, olha, fui diagnosticada com câncer de mama. É impressão nossa ou a incidência tem aumentado, doutor? Tem aumentado nas últimas décadas para cá. Desde 2021, a Organização Mundial da Saúde colocou como o tipo de câncer mais comum em mulheres no mundo. E superou, né, alguns tipos de câncer que antes eram considerados os primeiros colocados, como o câncer de pulmão, principalmente. O câncer de pulmão, graças às campanhas antitabagismo, veio diminuindo a incidência, mas o câncer de mama vem aumentando no mundo inteiro e no nosso país não é diferente. Em todas as faixas etárias a gente vem observando esse aumento da incidência, infelizmente. O senhor comenta sobre o ano de 2021. Se a gente rever aí, foi um período em que estávamos em pandemia, né? Isso teve um impacto também, doutor, na questão do diagnóstico precoce? Teve um impacto muito negativo, né? Porque muitas mulheres deixaram de fazer as suas mamografias, de ir aos seus médicos buscando uma detecção precoce. Nos 2 anos seguintes à pandemia, 22 e 23, a gente teve uma incidência maior de diagnósticos em fase tardia, o que está impactando de uma forma muito negativa no índice de mortalidade, né? Detecção precoce, ela possibilita sim um índice de cura muito mais alto, chegando a 90%, 95%, enquanto no diagnóstico mais tardio esse índice diminui, apesar do avanço que nós temos no tratamento nas últimas décadas, ainda o diagnóstico precoce é a nossa maior arma. Agora, doutor Luiz Henrique, quando a gente fala de câncer de mama, né, muitas vezes a gente sabe que a pessoa teve esse diagnóstico, mas nem sempre a gente realmente sabe o que é, né? Eu gostaria que você explicasse para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes mesmo, né? Eu chamei os homens para essa conversa também, porque eu acho que eles são parte importante nisso também, não é, doutor? Como é que o senhor vê isso aí como profissional, que atende as mulheres, mas dar o diagnóstico às vezes para uma esposa, dar para a família toda, né? A conscientização do mês de outubro, ela tem que ser
para toda a sociedade. Sim. Ela não tem que ser exclusivamente. A mulher é o nosso alvo, mas toda a família, toda a sociedade, todos os gestores públicos, eles têm que se conscientizar em relação a isso. O câncer em si, a definição de um câncer é a proliferação de células num determinado órgão de uma forma maligna, né? E aí a gente vai falar a diferenciação entre nódulo benigno e maligno. O nódulo maligno é aquele que cresce dentro de um órgão, por exemplo, a mama, e tem o potencial de dar metástase, tá? O nódulo benigno, não, ele é confinado à mama, ele vai crescer ali, se ele for retirado, está tratado. O câncer tem esse comportamento maligno e ele pode levar uma mulher, infelizmente, à morte, mas em devido das suas metástases, não do tumor em si na mama. Quando ele sai da mama e compromete alguns órgãos que são vitais à nossa vida, como, por exemplo, o pulmão, o fígado, o cérebro, aí sim a gente tem, infelizmente, a morte da mulher por causa dessa doença. Então, essa é a definição entre maligno e benigno. Agora, doutor, em relação a sinais, né? A mulher, de alguma forma, ela consegue perceber que alguma coisa ali não está dentro da normalidade? É perceptível isso? Na grande maioria das vezes, sim. Só que assim, o corpo da mulher pode dar sinais de que alguma coisa não está bem. E a gente sempre acaba entrando no que a gente chama de autoexame, ou um autoconhecimento, ou um autocuidado, né? A gente hoje tem tirado meio a palavra autoexame, porque o exame ele cabe ao médico, né? Sim. Ele que tem que ser examinado, mas a mulher ela tem sim realmente que conhecer o seu corpo, tocar o seu corpo. O corpo às vezes dá sinais que não está bem. Os principais sinais de alerta que a mama dá é a sensação do nódulo. Esse é o principal, mas existem outros sinais de alerta que a mulher tem que notar, como por exemplo a mudança da coloração da pele, que é alguma coisa que às vezes podem acontecer, pequenos abaulamentos ou retrações na mama, a pele afunda, o mamilo afunda, por exemplo, é um sinal indireto, a saída de secreção pelo mamilo, principalmente o sangue vivo que sai pelo mamilo é um sinal de alerta. É importante que eu estou falando para vocês de sinais de alerta, não significa que isso é uma doença maligna. Sim. Significa que, diante dessa alteração, a mulher deve procurar imediatamente o seu médico para que ele possa daí descartar a possibilidade de uma doença maligna. Com certeza. Doutor, tem algumas participações chegando aqui. A ouvinte Maria José, olá, boa tarde. Tive câncer de mama, tratei, recebi o diagnóstico um pouco tarde, mas segui o tratamento certinho e graças a Deus hoje vivo muito bem. Gostaria de deixar o meu abraço ao doutor Luiz Henrique, que à época foi o meu médico e muito me ajudou. A dona Maria coloca aqui só Maria, né? Eu sei que são várias Marias, mas... Muito feliz, né, de ouvir isso e saber que... a gente falou aqui, né, do diagnóstico tardio, não significa que não tem o que se fazer. Sim, absolutamente. sim. A Maria José, ela é um exemplo disso. Hoje, o tratamento do câncer de mama, nas suas diversos estágios, nós temos sim um tratamento eficiente, onde a gente pode dar uma sobrevida longa para muitas mulheres e até para as mulheres com doença metastática hoje. Então, eu conheço mulheres que estão com doença com metástase e vivem muito bem, torna-se em algumas situações uma doença crônica, apenas isso, mas elas vivem bem com o tratamento que hoje a gente pode oferecer. Agora, doutor Luiz Henrique, no caso, por exemplo, né, de uma mulher então que percebe esses sinais ou que não percebeu nenhum sinal, mas foi ali no seu ginecologista, fez alguns exames e ali apresentou alguma coisa, foi encaminhado para um mastologista, por exemplo, né? Qual que é o passo? Qual que é o primeiro passo diante dessa suspeita, se assim podemos dizer? Olha, a primeira coisa que o médico tem que fazer é colher toda a história dessa paciente, saber se através dos seus antecedentes e também de todo o seu histórico, se ela é uma paciente considerada de risco ou não para um câncer de mama, ser muito bem examinada a sua mama e, diante dali, solicitar alguns exames. Por exemplo, a mamografia, por exemplo, a ultrassonografia, que vai fazer com que a gente possa saber se aquele achado ele tem realmente algum valor suspeito, o qual a gente vai, por exemplo, realizar uma biópsia ou não, tá ok? Lembrar para vocês que a grande maioria dos nódulos mamários detectados são benignos. A maioria? A maioria são benignos, tá? Então, ter um nódulo benigno na mama é muito mais comum do que muitas mulheres imaginam. Olha só. Ok? Então,
quando a gente realiza esses exames, a gente vai então ter essa distinção entre um achado suspeito ou não, proceder à biópsia. Em se confirmando então a malignidade daquele nódulo, tendo o diagnóstico de câncer de mama, nós vamos iniciar esse tratamento, que é extremamente diferente de uma pessoa para outra. Importantíssimo isso, tá? Né, doutor? Não existe uma receita de bolo para tratamento. Nós vamos ver em que estágio que está aquela doença, que tipo que é, que família que é aquele tipo de câncer, e aí vamos estabelecer um tratamento que seja o mais eficaz possível para cada pessoa. Então, o tratamento é individualizado. Ele não é um tratamento único para todas as mulheres. O senhor comentou sobre a questão do histórico familiar dessa paciente. Então quer dizer que a história dessa paciente tem um significado muito grande diante disso, doutor? Olha, se a gente pegar hoje 10 mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama, 7 vão falar que nunca tiveram casos na família. Sério? Sim, porque a grande maioria dos cânceres de mamas, eles acontecem por hábitos de vida e não por antecedentes familiares. Que a gente pensa que é o contrário, exatamente. né? É que quando existe os antecedentes familiares, aquela mulher passa a ter um determinado risco a mais. Sim. Então, são riscos que se somam. Então, se uma mulher tem um antecedente familiar e ela, por exemplo, tem hábitos de vida que aumentam o risco, por exemplo, obesidade, álcool, sedentarismo. Uma mulher que, por exemplo, não teve filhos, não amamentou, que são fatores de proteção. Então ela vai somando os fatores de risco. E aí a gente consegue determinar que aquela mulher, ela tem um risco aumentado para câncer de mama. E o que isso pode nos mudar, às vezes, a nossa atitude? Se a gente está diante de um nódulozinho, que ele não é tão suspeito assim, mas ela tem um antecedente ou ela tem realmente um risco alto, a gente acaba hipervalorizando aquele achado. E aí, às vezes, a gente peca no excesso. Realiza uma biópsia mesmo sabendo que aquele nódulo, às vezes, não é suspeito. E tão importante, né, a informação quando o senhor diz essa questão, porque muitas mulheres, às vezes, deixam de buscar ou falar, não tem nenhum histórico, não tem ninguém na minha família, porque a gente tem essa falsa sensação que pode ser, né, um câncer só se a gente tiver um histórico. Minha mãe, nunca ninguém teve câncer na minha família, então não vou me preocupar. E olha o que o senhor traz de informação, não é? Absolutamente é um erro, Sim. Né? Porque a grande maioria dos cânceres de mama não temos antecedentes familiares. Eu tenho vários casos na minha família, no meu consultório, onde às vezes a paciente, eu dou o diagnóstico, doutor, mas eu não tive ninguém na família, isso. É a maioria dos casos. Pois é. Né? Então, saber que ninguém está livre de ter câncer, infelizmente. Né? Nós, diariamente, o nosso corpo produz células com potencial para se transformar em câncer todo dia. Né? E por que algumas pessoas desenvolvem e outras não? Os fatores de risco, como a gente colocou, os hábitos de vida. Sim. Então, tudo isso faz com que aquela célula ganhe um potencial maior para se transformar num câncer. Com certeza. E aí a gente reforça, né? Essa importância da gente buscar realmente se cuidar, né? A gente até brincava aqui fora do ar falando que a mulher é de nós isso aí, sempre está buscando um profissional, indo no médico, né? Por mais que não sejam todas, infelizmente. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm medo, aquela história, né? Procura, que acha e às vezes a pessoa nem vai, né, doutor? Deixa pra depois, né? E eu acho que uma das grandes funções do Outubro Rosa é desmistificar isso. Sim. Né? Fazer com que as mulheres não tenham medo do diagnóstico do câncer de mama. Hoje câncer tem cura. Né? A gente tem que tirar aquela ideia de antigamente de que nossos antepassados falavam daquela doença, não deixava-se nem falar da palavra câncer. Imagina, né? Falar esse nome com feio. medo, né? Então, tem muitas mulheres que realmente chegam no meu consultório, doutor, eu criei coragem em vir para fazer um exame, porque eu já tenho meus 50 e poucos anos, eu sempre tive medo de fazer o exame e detectar. E isso é o contrário que a gente tem que pensar. Que se a gente conseguir detectar numa fase muito precoce, a gente tem cura. A gente tem que lembrar, gente, que câncer de mama não tem vacina para isso. Pois é. Se a gente tivesse vacina, seria muito mais fácil, né? Mas a gente não tem uma vacina. Então, qual é a nossa grande arma contra o câncer? Detecção precoce e hábitos de vida.
né? Se a gente tem essas duas receitas, eu acho que a gente vai conseguir combater isso no nosso país de uma maneira muito eficaz. Doutor Luiz Henrique, a gente pensa na mulher e eu sei que muitas vezes essa mulher ela não vai chegar assim num primeiro momento no mastologista, né? Porque por mais que a gente saiba da mamografia, aquele primeiro médico da mulher é sempre o ginecologista, né? Então isso podemos dizer que é importantíssimo essa paciente escolher ali um profissional que realmente esteja antenado diante de todas as questões, porque às vezes vai lá, faz o Papa Nicolau, não que não seja importante, é muito importante, mas às vezes só pede isso. A mulher também ela tem que ter essa relação com esse médico ginecologista e se ele não pedir, dá esse alerta, não vou fazer uma mamografia, não vou fazer uma ultrassom, está também atenta a isso? Você tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante, que é assim, hoje nós temos poucos profissionais habilitados no diagnóstico do câncer de mama. E como é uma doença muito frequente, de uma incidência muito alta, eu acho que todos os profissionais de saúde, não só médicos, enfermeiros, todos deveriam ser treinados para isso. Porque a gente às vezes colocar isso só na mão do ginecologista ou do mastologista, né, a gente não está oferecendo um treinamento adequado para toda a classe de saúde. Sim. Então, se uma mulher, por exemplo, detecta um nódulo na mama através do seu autoexame, do seu autocuidado e vai no posto de saúde, encontra ali uma enfermeira que não está ainda habilitada a treinada a detectar aquele ela vai encaminhar para um outro médico e assim a gente está perdendo tempo. Sim, e às vezes acaba demorando, tempo, né? Então, assim, o ideal seria que todos, até o médico de família, aquele médico que vai na casa, às vezes, da pessoa, que ele seja treinado a isso. A gente perde muito tempo hoje entre o diagnóstico e o tratamento. Isso compromete demais o prognóstico dessas mulheres. Então, acho que assim, hoje é assim, como você colocou, a mulher tem que ir lá, ela marca a sua consulta, vai no seu ginecologista e faz seus exames. Mas e aí, naquele posto de saúde que às vezes eu tenho dificuldade de marcar consulta com um ginecologista, como é que faz? E eu estou sentindo um nódulo. Não seria mais fácil que aquela enfermeira, ela mesma poderia ir lá, ela já detectou e ela já mesma pedia mamografia? Por que a mamografia tem que ser pedida por um médico? Não tem essa necessidade. Em outros países do mundo isso não acontece. Né? A gente tem hoje o que a gente chama de rastreamento oportuno. O que é isso? A pessoa vai se ela quiser. Verdade. Né? Ninguém é forçado a fazer mamografia, só que em alguns países do mundo isso é diferente. Tem alguns países do mundo que a mulher recebe SMS no seu celular, falando, olha, a sua mamografia foi marcada para tal dia, e você tem que comparecer até lá. E se ela não for, ela pode até perder o CPF dela. Olha que sério então, isso. É sério. Então, é essa mudança que a gente tem que ter realmente no contexto da saúde e de entender que o câncer de mama é um grande problema de saúde público. Com certeza. E eu sempre comento, doutor Luiz Henrique, também você ouvinte, né, que nos acompanha, que às vezes é melhor a gente pecar pelo excesso, né? O excesso de cuidado com a nossa saúde, né? Às vezes alguém falar assim, mas você é hipocondríaco, só vai no médico, eu até brincava isso, né? Às vezes é melhor você ir no médico, ele olhar seus exames e dizer assim, tá tudo certo, do que ele dizer pra você, olha, você demorou pra vir, né? Tá muito tarde. Então vá, sabe? Se você tem essa oportunidade, vai, marca, insiste. Mas você não tem idade pra isso. Não, mas eu quero fazer, né? Essa questão de idade também, que eu acho que é algo que me incomoda demais. Não, mas você não tem tal idade. Tá, mas... E aí, né? A gente vê casos... Quem não conhece? Eu, né, conheço pessoas que teve câncer de mama aí com 20 e poucos anos. E o doutor vai poder dizer melhor sobre isso. Então, a gente tem muito isso, né? Aquela coisa de padronização. Mas o doutor disse, se nem o tratamento é igual, imagina cada um de nós, né, doutor? Você tocou no assunto sobre o câncer de mama em mulher jovem. Você sabe que o nosso país, ele tem uma incidência um pouco diferente de alguns países do mundo, onde a nossa incidência é um pouco maior. Hoje, se eu detectar 100 mulheres com câncer de mama, 11 vão ser abaixo de 40 anos. Nossa. Ou seja, a nossa taxa é de 11%, em alguns países do mundo chega a 5%, 6%. Mais da metade, então. Mais da metade. Então a gente tem uma incidência alta, sim, de câncer de mama em mulheres jovens. Mas e o que fazer?
né? Hoje a gente tem preconizado mesmo que as mulheres, a partir dos 20 anos, elas começam a ter uma educação. Não estou falando aqui de ir lá e já começar a fazer mamografia, não é por aí. Mas uma educação em relação ao seu corpo e em relação também ao câncer de mama é extremamente importante. Porque é ali que a gente vai começar a conscientizar as mulheres de que o hábito de vida que ela começar desde aqui, daquela idade, vai influenciar isso ela lá na frente, né? A partir de determinada idade, e a gente consegue também detectar nas mulheres jovens esses fatores de riscos e já categorizar elas. Olha, você é uma mulher que tem um risco aumentado pelos seus antecedentes familiares. Você vai ser diferente a maneira com que nós vamos rastrear o seu câncer de mama. Você provavelmente talvez tenha que realizar a sua mamografia mais cedo do que as mulheres de baixo risco. Hoje a gente consegue isso no consultório. Então, voltamos a falar de que o câncer de mama é um problema de saúde pública. Então tem que começar a coisa lá atrás, lá no começo mesmo, a gente ensinar para todas as mulheres esse hábito de cuidar das suas mamas a partir dessa idade. Com certeza, até porque a gente fala muito de expectativa de vida, né? A expectativa de vida está aumentando, mas eu sempre digo para as pessoas, está aumentando com qualidade ou sem qualidade? Eu acho que é uma diferença muito grande também, né? Viver-se mais com qualidade e viver-se mais sem qualidade. E a gente tem uma grande responsabilidade sobre isso. Digo aí, muito grande responsabilidade sobre isso, né? Porque é como o doutor colocou, né? Aquilo que você faz aí, às vezes com 15, 16 anos, que você tá aí na flor da idade, né? Oh, meu Deus, meus 15 anos, né, André? Você pode pensar que hoje, não imagina, eu tenho 15 anos, mas tem impacto, né? Porque eu falo que fica ali as cicatrizes na nossa vida, né, doutor? Tem todo um histórico, né? Exato. E todo mundo às vezes me pergunta, né? A gente falou de câncer de mama em idade jovem, por que isso está acontecendo? Por que o câncer de mama vem aumentando e vários outros tipos de câncer vem aumentando, né, no mundo inteiro? Existem algumas possíveis explicações. Primeiro que assim, a mudança de vida reprodutiva da mulher, que é diferente do que era nos nossos antepassados, né? As nossas famílias antes tinham 8, 9 irmãos. Hoje não. Hoje a mulher, ela tem uma gravidez mais tardia, né? E às vezes opta por ter um filho ou 2 filhos, ou às vezes nem ter filhos. E a gente sabe que gravidez e amamentação são fatores de proteção muito importantes para o câncer de mama. Olha isso, de proteção, né, doutor? De proteção para o câncer de mama. Então a mulher mudou esse padrão. Não é culpa dela? Absolutamente não. É da sociedade que acabou impondo isso para ela, né? Outra coisa que você acabou de falar, a expectativa de vida. E diante disso, a expectativa de vida aumentou. Tem muito mais gente agora, né? Nasce menos e vive mais. Sim. Porque a ciência melhorou, a medicina melhorou. Só que câncer, de uma forma geral, quanto maior a sua idade, é maior o seu risco para ter câncer, né? As células vão envelhecendo, o seu sistema imunológico vai perdendo a sua potência de reconhecer tais células com potencial maligno e você tem uma incidência maior de câncer durante o decorrer da vida, né? Obesidade. A obesidade é um fator de risco extremamente importante, que aumenta o risco para o câncer de mama e outras doenças, e o nosso país está ficando obeso. Sim. 2035 há uma projeção que 40% da população brasileira vai ser obesa. Olha isso. Então é um outro fator de risco. Outra coisa que a gente vê na idade jovem em mulheres, álcool, gente. Como vem aumentando o consumo de álcool entre mulheres jovens. É verdade. E elas tomam o álcool destilado, aquele que é forte. E o álcool tem relação direta com o aumento do risco de câncer de mama. Então, vejam aí algumas explicações que eu já consegui dar para esse aumento da incidência do câncer em idade jovem. Com certeza. Muito bem, vamos a um rápido intervalo, a gente volta já já. Hoje o programa abre aspas, recebendo o mastologista Dr. Luiz Henrique de Moraes, falando sobre a campanha Outubro Rosa, né, de prevenção, também de conscientização sobre o câncer de mama. Tem algumas participações aqui, após o intervalo a gente vai passar aqui ao doutor as suas perguntas e você continua interagindo conosco. 12 3019 8801, 12 3019 8801, acabei esquecendo de comentar, mas se você não quiser se identificar, tá tudo certo, tá bom? Manda pra gente aqui, não me identificar, coloca a sua pergunta, com muito carinho a gente vai passar aqui ao nosso convidado de hoje. Não saia daí.
1h mais 2 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024 e hoje com muito carinho estamos recebendo aqui em nossos estúdios o mastologista Dr. Luiz Henrique de Moraes, contando um pouquinho pra gente aí sobre o câncer de mama, sobre a importância da campanha Outubro Rosa, né? Mas não apenas aí de colocar uma camiseta rosa, um lacinho rosa, né? Mas também de você fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte, seja indo fazer exames ou mesmo indicando para alguém, falar, olha, já fez seu exame, vamos lá, vamos fazer, porque a gente vê também aí muitas empresas, inclusive, né, doutor, fazendo essa mobilização, o que é muito importante, é óbvio, né, que toda a conscientização de boa vontade é importante, mas também aí é de alguma forma proporcionar, às vezes algumas empresas têm possibilidade até de proporcionar isso para os funcionários ali, de alguma forma incentivá-los aí, né, doutor? Você sabe que tem alguns até convênios médicos que existem aquelas formas de convênio que são coparticipativas, né? Sim. Então você vai fazer a sua mamografia e você paga uma taxa em decorrência desses exames. No mês de outubro, muitos tiram essa taxa de coparticipação. Olha que legal. Dos convênios, né? Estimulando realmente a mulher e a empresa toda a ir fazer os exames. Eu acho isso muito válido. As carretas, né, que a gente vê em algumas cidades, são ótimas desde que consigam colocar uma rede organizada em cima disso, né? Ou seja, apenas só fazer né, mamografia e ter um achado lá suspeito, você tem que dar seguimento a isso. Então isso é extremamente importante. Sim. Não adianta nada diagnosticar e não tratar. Marcar 4 meses para consulta, né? Aí não vai resolver o problema. Vai só trazer ansiedade e desespero para o paciente, né? Doutor, agora o senhor falando em relação a esse desespero, né? Aproveito para perguntar uma coisa que eu acho que é muito comum em relação à mamografia. É impressão minha ou as mulheres têm medo de fazer mamografia? Porque, né, às vezes fala, mas dói muito, é uma coisa que dói, incomoda. As mulheres às vezes correm da mamografia, tem medo, doutor? Existe um estigma pela mamografia, né? Não é um exame confortável. Sim. A gente tem que colocar isso, né, a verdade. Mas o problema é que a gente às vezes tem que brigar com fake news, que é muito difícil hoje em dia, né? Colocando, por exemplo, que a mamografia aumenta o risco de câncer, porque a radiação é muito alta. Oh, meu Deus. Que a mamografia não detecta absolutamente nada, que aquela mulher que às vezes tem prótese não pode fazer mamografia jamais. Então, tudo isso a gente tem que desmistificar. Sim. A mamografia é hoje, gente, o método mais eficaz na detecção precoce do câncer de mama. O ultrassom não substitui, né? Por exemplo, um câncer de mama hoje pela mamografia pode ser diagnosticado com menos de 1 centímetro de tamanho. Nossa! Então, essa detecção cura. Se eu detectar um câncer menos que 1 centímetro, gente, a chance de cura é 95% ou mais. E a mamografia tem essa precisão, tá? Então, é importante sim que as mulheres saibam que a radiação da mamografia não aumenta o risco para câncer, outros tipos de câncer. A radiação da mamografia é muito baixa, tá? Nenhum estudo comprovou exatamente isso. Aquelas mulheres que, por exemplo, têm próteses mamárias, têm medo de fazer mamografia porque acham que vai romper o silicone. O silicone foi feito para suportar aquela pressão. Ele serve, ele foi feito nisso. A gente tem ali na caixa da prótese um selinho do Inmetro. Se todo mundo quando a gente vai colocar uma prótese em alguém, vê aquele selinho, e é exatamente isso. Aquela prótese passou por um sistema de segurança de que ela não vai ter esse problema. Algumas perguntas chegando aqui, doutor. Uma pergunta que chega pra gente aqui da Valmira, do Jardim Paulista. Ela pergunta o seguinte: para qual tipo de câncer de mama é indicado anastrozol? E qual a finalidade dessa medicação? Isso. Anastrozol. É assim. Lembra que eu falei para vocês que tem algumas famílias de câncer de mama? Sim. Existe um tipo de família que é chamado de luminal, que são aqueles tumores que são receptores hormonais positivos. O que é isso? Então, a célulazinha maligna, a membrana dela tem receptores de estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos, ok? O anastrozol, ele bloqueia a produção de hormônio feminino no que a gente chama no nosso sistema periférico. A mulher produz hormônio não só no ovário, mas também no tecido gorduroso. Olha isso. E principalmente a mulher que entrou na menopausa, porque o ovário não produz mais. Sim. O anastrozol, ele bloqueia a produção desse hormônio
na região do tecido gorduroso, principalmente. Então, é indicado para esses tipos de tumores que são dependentes de hormônios femininos. A Iseldinha, boa tarde, tenho 72 anos. Corro o risco de ter câncer de mama? Olha só, 72 anos, doutor. Sim, aliás, o câncer de mama pode acontecer em qualquer faixa etária. Se a gente pegar a faixa etária mais comum do diagnóstico, é entre os 50 e os 65 anos. E depois, com o decorrer da idade, vai diminuindo a incidência. Mas não é que, na verdade, diminui a incidência, que muitas mulheres acabam, às vezes, falecendo por outras causas. Sim. Mas existe até um estudo muito interessante que foi falar que se todas as mulheres chegassem aos 140 anos sem nenhum tipo de doença, elas teriam câncer de mama. Olha isso. Que o câncer de mama iria acontecer de uma forma ou outra, tá? Então, sim, as mulheres têm que fazer mamografia. Não existe uma data limite para isso. É preconizado até por volta dos 75 anos. Só que assim, se a mulher tem 75 anos, mas ainda tem uma expectativa de vida que gira em torno de 7 anos, ela ainda deve fazer mamografia, tá? Se eu tenho uma mulher, por exemplo, dos seus 75, tem vários problemas de saúde, já é uma pessoa acamada, etc. Bem, a expectativa de vida ela é pequena, talvez fazer mamografia para essa mulher, talvez não tenha tanto benefícios, tá? Então, agora tem uma mulher de 80 anos, 85, que ela é ótima, que ela é ativa. O que está sendo muito comum, o que tá sendo né? muito Graças comum, a Deus. então às vezes essa mulher pode chegar até os 95 anos, Sim. Ela deve continuar fazendo mamografia, porque uma detecção precoce de câncer de mama nela vai fazer com que ela chega a essa expectativa de vida que a gente está preconizando. Aliás, quero aproveitar isso para dizer para você que nos acompanha, né, que tem aí a melhor idade, a partir dos 60 anos, como a gente tem visto pessoas idosas fazendo atividade física, mudando o estilo de vida. Parabéns, é Muito isso bom mesmo, né, doutor? Nossa, eu vejo, eu falo, gente, tá dando um baile literalmente em nós mais jovens, não é, doutor? E a gente tem que colocar aqui, gente, que os hábitos de vida são extremamente importantes na prevenção de várias doenças, inclusive o câncer. Então, ter realmente atividade física regular. E quando eu falo atividade física regular, às vezes as pessoas acham que é dar uma voltinha ali no parque, né? Ou dar uma caminhadinha, não é isso. Atividade física regular é realizar de 3 a 5 vezes por semana, pelo menos 150 minutos por semana. E atividade física intensa, ela realmente, os estudos comprovam que há uma diminuição de risco de várias doenças, inclusive o câncer de mama. Então continue, viu? Mesmo às vezes as pessoas falam pra você, mas você já tá numa certa idade, não vale mais a pena. Vale sim, faça por você, seja feliz, né? A Valmira mandou aqui agradecendo pela resposta, mandou um abraço, disse que segue o senhor aí nas redes sociais, diz que o senhor é um anjo em forma de gente. Muito bom. Muito bom, obrigado. Agora, doutor, mais uma pergunta que chega aqui, é muito interessante. O senhor falou em relação à questão das mulheres que amamentam, que isso aí é algo positivo, né? E a pessoa faz uma pergunta em relação a quem tem câncer de mama, pode amamentar? Olha isso. Ela colocou quem tem. Aí eu aproveito para dizer, quem teve, quem, né, talvez já tenha se curado, né? Para já aproveitar esse gancho da pergunta, a pessoa não se identificou. São duas questões, né? Primeiro, aquela mulher que teve câncer de mama, por um acaso, ela pode engravidar? Olha, né? Tá vendo? Porque para ela amamentar, ela vai ter que engravidar antes. Sim. Né? Pode. Olha. Tá? Eu já tive pacientes minhas que foram tratadas de câncer de mama numa idade jovem, depois tiveram filhos e amamentaram. Lógico que vai depender muito do tipo de cirurgia que ela fez. Sim, né? sim. Se ela precisou retirar, por exemplo, as 2 mamas, não há essa viabilidade técnica para isso. Mas se ela fez uma cirurgia menor, ela preservou a mama e a outra também, sem nenhum problema. Ela Seja pode feliz, né, doutor? Seja feliz. A gente acha isso maravilhoso e mais uma forma de se prevenir para um futuro câncer. Sim. Então, amamentar é excepcional. No caso, ela comenta que se a pessoa está, acredito, não seja em tratamento, é um pouco mais difícil. Então, aí né? varia de caso para caso. Realmente tem alguns casos onde a gente espera para guardar um determinado tempo. Sim. Tá? Geralmente por volta de 2 anos pode ser liberado, mas é caso a caso. Não existe uma regra para isso. Tem pacientes que estão em determinado tratamento de uma determinada medicação e às vezes elas não conseguem engravidar em decorrência do uso dessa medicação. Então às vezes a gente tem que fazer uma pausa dessa medicação para ela tentar engravidar. Aí sim ela pode, mas tudo a gente tem que colocar entre riscos e benefícios e deixar isso muito bem claro
para aquela mulher que está tentando engravidar. A Amanda de Jacareí, olá, boa tarde, parabéns pelo programa, parabéns ao Dr. Luiz Henrique, sigo ele também nas redes sociais, gosto muito da forma que ele fala sobre saúde. Gostaria de saber, doutor, tem mais ou menos uns 3 meses que estou sentindo um nódulo na axila esquerda. Devo ficar alerta em relação ao câncer de mama? Olha isso. Sim, nódulo na axila também a gente considera um sinal de alerta, tá? Lembrar que na axila nós temos as nossas famosas ínguas, né? Que todo mundo tem. E as ínguas, elas podem ser sede muitas vezes apenas de processos inflamatórios. Então, se a gente tem alguma inflamação no braço, na mama ou até nas costas, na região próxima ali à axila, essa íngua pode aumentar de tamanho e dar uma sensação de nódulo. Então, a grande maioria das ínguas, dos nódulos na axila, podem ser inflamatórias. Porém, existem sim alguns tipos de câncer de mama que podem se manifestar através do aumento da íngua debaixo do braço. Então, está sentindo um nódulo na axila? Sim, há necessidade de uma investigação. Então, Amanda, não perde mais tempo. Já procura aí, se você ainda não foi procurar um profissional, procure lá para você ter essa certeza. Se é apenas um processo inflamatório, né? Tem tanta coisa, a gente fala sempre aqui sobre linfonodos, tantas questões, é importante você buscar um profissional. Doutor, mais uma pergunta bem interessante aqui. A pessoa pediu para não ser identificada e a gente vai respeitar. Ela diz o seguinte: doutor, em relação à pessoa que tem câncer de mama, sempre terá que ser retirada a mama? Boa tarde para vocês, parabéns pelo programa. De uma forma geral, todas as mulheres vão passar por um tratamento cirúrgico, ok? Hoje existem 2 modalidades, ou se retira toda a mama ou se faz uma cirurgia conservadora. Muitas pessoas têm a impressão de que sempre retirar a toda a mama é mais seguro, e isso é uma inverdade. A cirurgia conservadora hoje a gente sempre vai tentar, porque além de ela trazer uma chance de cura igual à retirada total da mama, ela traz melhor qualidade de vida para aquelas mulheres. Então, pode ser feita umas cirurgias pequenas, e em alguns casos, onde a gente vê realmente a necessidade da retirada total da mama, que é chamada mastectomia, ela vai ser realizada. Só que hoje, em 90-95% dos casos, nós fazemos a reconstrução da mama imediatamente. Retira-se e já refaz no mesmo ato cirúrgico. Nossa. Em 90-95% dos casos. É o que a gente chama hoje de cirurgias oncoplásticas, onde a gente consegue devolver para a mulher, né, uma autoestima melhor. Sim. Né? A gente sabe que a mulher ela vai passar por um tratamento, ela pode perder o cabelo, ela pode perder a mama, né? Ela vai perder sua autoestima como mulher. Então a cirurgia tenta devolver isso, né? Ou amenizar toda essa situação. Então, deixar bem claro que nós, mastologistas, sempre quando for possível cirurgia conservadora, nós optamos pela cirurgia conservadora. E muito interessante quando se fala sobre isso, porque reforça mais uma vez aquilo que a gente disse lá no início, né? Cada caso é um caso, né, doutor? Por isso a importância de você ter essa parceria com o seu médico ali, de entender, né, doutor? Ele vai propor para você aquilo que for melhor e entender, porque às vezes a pessoa fica, nossa, agora eu vou retirar e já cria tudo aquilo. Mulher é muito assim, né? A gente cria todo um monstro diante daquilo, não que seja algo sério, não que seja algo grave, mas às vezes a gente pensa sempre no pior. Quando a gente, às vezes, né, toda essa nossa negatividade pode impactar ali ainda mais diante de um diagnóstico como esse, né? A gente estava conversando, né, antes Sim. disso, sobre o que um diagnóstico de câncer pode levar, né, para uma mulher. A sensação primeira que tem é a sensação de que a finitude da vida pode estar chegando. Pois é. E a mulher tem a sensação que, olha, será que tudo aquilo que eu estava planejando para minha vida vai acabar diante dessa doença? Será que eu vou morrer por causa disso? E há muitas vezes uma negação a essa doença, o que é muito comum e a gente entende isso, né? Porque Deus colocou isso para mim, porque eu fui a escolhida, né? E depois esse turbilhão de sensação, ela vai se amenizando à medida com que essa pessoa vai cultivando a sua espiritualidade e ela tenta buscar um propósito para tudo aquilo. Eu acho que isso é extremamente importante durante o tratamento do câncer de mama,
ela buscar uma causa espiritual para isso. A gente tem que lembrar que nós médicos, né, nós fomos criados, nós fomos ensinados num ambiente totalmente cético. Sim. Né? Nós estudávamos doença apenas, né? Ou seja, lá na minha faculdade de medicina, câncer é assim, trata-se assim. Só que a mulher, como um todo, ela adoece do corpo, da mente e do espírito. Se nós não tivermos essa visão de que a gente precisa tratar tudo isso, nós não vamos conseguir dar um tratamento efetivo para ela em todos os aspectos. Não adianta eu curar ela do câncer de mama do corpo, se ainda ela se sente doente. Né? E é nesse sentido que eu acho que a medicina tem que evoluir. Ela tem que buscar uma visão do todo da mulher como uma pessoa. Então, o câncer de mama, ele traz isso mesmo. Ele traz essa sensação de morte, mas ao mesmo tempo a gente pode, no final lá do tratamento, ter comemorações ótimas de que mudou a vida e mudou para melhor. E doutor Luiz Henrique, aproveitando esse gancho, né, o senhor comenta em relação a isso, e a gente vê muito quem o acompanha, né, várias pessoas aqui dizendo que o acompanha, a gente sempre percebe nas suas redes sociais, o senhor falando muito sobre a questão de esperança, né, dessas mulheres, mesmo diante de uma situação como essa, né, eu tenho certeza que não é fácil para você que está nos acompanhando, talvez já tenha recebido esse diagnóstico, mas também não é fácil para o médico dar um diagnóstico como esse, não é? Olha, infelizmente, eu dou diagnóstico de câncer de mama toda semana. Meu Deus. Toda semana eu tenho uma paciente que eu tenho que falar que foi diagnosticada com câncer de mama. E às vezes as pessoas, doutor, para o senhor é fácil, né? O senhor fala isso. Não, não é. Então, cada pessoa é diferente uma da outra. E você tem que tentar entender como que você vai passar essa notícia, como que aquela pessoa pode receber, né, de que ela está doente de uma forma, de uma doença grave que pode mesmo levar à morte. A gente não pode esconder isso dela. E ela tem que encarar isso de uma forma muito séria, esse tratamento, né, que a gente vai impor para ela. Então, câncer de mama, gente, para todas as mulheres que estão vindo, para vocês que já foram diagnosticadas e tratadas, o que a gente tem de esperança? Primeiro, o que a medicina pode trazer para vocês? É assim, o tratamento evoluiu muito nas últimas décadas para cá. Isso é uma esperança que a gente tem que colocar para vocês, que ela é verdadeira. Hoje, muitas mulheres são curadas do câncer de mama pelo tratamento. Então, se apegue a isso, primeiro. Né? Segundo, família. A participação da família, ela é fundamental em todo o processo. Né? A gente sempre fala que tem 3 pilares grandes do tratamento. Lógico, um é o que a medicina vai oferecer, toda a equipe multiprofissional pode oferecer. Segundo, é o apoio da família. E terceiro, é a sua espiritualidade. Se você tem essas 3 coisas no tratamento, a sua chance de você ficar curada disso para sempre é muito grande. Tem uma pergunta aqui, acredito que seja uma pergunta, uma participação, André, em áudio. Vamos ouvir? Hoje eu fiz um ultrassom das axilas e das mamas, rotina e um acompanhamento também, porque tem hidradenite supurativa e ela é um pouco crônica, né? Tive um abscesso na mama esquerda em março, então hoje eu fui fazer o acompanhamento. E aí na axila esquerda a médica até me assustou, porque ela falou, parece um linfonodo, mas eu quero que você volte na quarta-feira para que uma outra médica possa refazer o exame e a gente tirar a dúvida, diagnosticar o que é, se será necessário fazer uma punção ou não. Aí eu saí de lá um pouquinho assustada. É a Marina, doutor, do Jardim América. Ela falou que ela tem uma doença que chama-se adrenite supurativa, né? A hidradenite é um processo infeccioso, inflamatório das glândulas dos folículos pilosos da axila. Né? E parece como furúnculos na axila que vai ali, estoura, é um transtorno muito grande. Isso às vezes está relacionado com o fato da depilação ou de passagem lética, às vezes isso pode ocasionar. E como eu falei, né, anteriormente aqui, nós temos debaixo do braço as nossas ínguas, os chamados linfonodos. E às vezes diante de processos inflamatórios, como ela provavelmente tem, esses linfonodos podem adquirir um aspecto diferente olhando no ultrassom. Sim. E
pode ter situações onde a gente olha para aquele linfonodo no ultrassom e fala assim, olha, eu não sei se ele é inflamatório ou se ele possa ser uma sede de alguma coisa neoplásica ou de algum tumor. Sim. E aí, às vezes, na dúvida, às vezes a gente vai lá e lança a mão de uma biópsia ou de uma punção. Então, eu estou tendo uma imaginação na cabeça que seja isso, mas pelo fato dela ter o histórico de hidradenite, muito provavelmente esse linfonodo seja inflamatório. Ô Marina, eu sei que para você não foi fácil, né, doutor? Tava saindo, ligou o rádio e acompanhou isso. Ela tá ali escutando aparentemente pelo rádio do carro, né? Mas fica calma, né, doutor? A gente tá falando exatamente sobre isso, né? A sua parte você tá fazendo, que é o mais importante, exatamente, né? Não. A gente sempre fala, né? Medo quem tem que ter são aquelas mulheres que ficam em casa. Sem se cuidar, né, Sem doutor? se cuidar Os e caras achando assim, ajudam. não tô sentindo nada, pra que eu vou ao médico? Quem procura acha. Nossa, Verdade. besteira, pra que vocês vão no médico, gente? Parem de ir no médico. Marina, você já é vitoriosa, viu? Exato. Fica tranquila aí, vai dar tudo certo. Conte conosco as nossas orações também. Doutora, a gente já tá caminhando pro final aqui do programa, mas eu não poderia deixar de perguntar pro senhor em relação exatamente a essa questão de expectativa, de cura. Hoje, né, eu até comentava com o senhor antes, né, quantas pessoas aí a gente tem visto, né, com o diagnóstico do câncer, a gente, com certeza você que nos acompanha conhece alguém, às vezes você vê alguém aí jovem, aquilo te assusta, o doutor já falou um pouco sobre isso também, mas de que maneira nós podemos então prevenir? Existe uma prevenção? A gente pode fazer a nossa parte aí diante de toda essa campanha de conscientização que o senhor bem colocou e é importante a gente reforçar. Nós temos o Outubro Rosa, minha gente, mas o câncer ele tem ao longo de todo o ano, né? Todo dia tem pessoas recebendo diagnóstico aí. Mas para que a gente possa fazer a nossa parte, quanto mulher e também quanto família e apoiando um ao outro. Olha, o que preconiza a Sociedade Brasileira de Mastologia em relação à prevenção ao câncer de mama? Hoje, as mulheres consideradas de risco habitual, né? Lembra que eu falei para vocês que existem aquelas mulheres que têm um risco aumentado. Sim. E a gente deve detectar essas mulheres no consultório e elas vão ser submetidas a um rastreamento diferente. Mas a grande maioria das mulheres vão começar a realizar os exames de rastreamento a partir dos 40 anos de vida, realizando mamografia anualmente, passando no seu médico para que ela seja examinada pelo médico e que ela tenha o hábito do autocuidado da mama. Isso que eu falei, essas 3 coisinhas, né, essa tríade, né, do rastreamento do câncer de mama, que é autocuidado, passar no médico e fazer mamografia anualmente, isso chama-se prevenção secundária. O que é isso? Eu estou buscando o câncer numa fase precoce. Sim. Tá? Agora, doutor, eu não quero ter câncer de mama, né? Já falei para vocês que não existe vacina, mas por que não, então, eu participar de um grupo de mulheres que tem um risco diminuído para ter câncer de mama durante sua vida? Aí a gente vai cair nos hábitos de vida, né? Não tem jeito, né, doutor? Não tem jeito. Quer ter menos risco para câncer de mama, tenha hábitos de vida adequados, evitando obesidade, evitando o álcool, né, praticando atividade física regular, tendo uma ótima alimentação. Isso vai colocar você numa mulher que não é que eu estou falando que é isenta, que Exatamente. você vai ter um risco menor para ter câncer de mama. Muito bem, tá vendo? Então, é aquilo que a gente comentava, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande sobre tudo isso, né? Como o doutor falou, não é que você fazendo tudo isso você não vai ter. Você corre esse risco como, né, todas nós corremos, mas para que você realmente possa colaborar, fazer a sua parte aí. Doutor Luiz Henrique, eu gostaria muito de agradecê-lo. Claro que a gente ficaria a tarde toda falando muito ainda sobre isso, né? Eu brinco que falar sobre câncer de mama, para muitas pessoas pode parecer algo pesado. Não é fácil, mas eu acho que a gente tem que trazer um olhar de esperança e dizer para essas pessoas que é importante a gente falar para que você se observe, se olhe, não apenas isso, como o doutor colocou, não é fazer o autoexame e falar assim, não, acho que tá tudo bem e não vou no médico, né? Não é isso, gente, o médico tá lá para nos ajudar e realmente ter certeza disso, mas que a gente possa realmente trazer uma leveza diante de tudo isso, porque a vida já tá muito pesada, né? A vida da gente não é muito fácil, né? A gente tem aí os altos e baixos, mas se a gente tiver um olhar de esperança, a gente pode ter aí resultados positivos também. Quer deixar uma mensagem, doutor, pra gente encerrar esse dia aqui de programa falando sobre o Outubro Rosa? Olha, eu quero deixar que nós temos que encarar o câncer de mama como uma outra doença qualquer, assim como pressão alta, assim como diabetes, né?
não ter medo mais dessa doença. Vamos tirar esse estigma dessa palavra câncer definitivamente. Quando a gente conseguir atingir esse nosso objetivo e as pessoas terem realmente a noção de que o câncer ele é uma doença curável, eu acho que a gente já vai estar aqui, o nosso programa aqui vai ter chegado ao seu objetivo maior, que é tudo isso. E agradecer muito ao convite de vocês, foi um prazer estar aqui. Eu olhei no relógio, nem percebi que já tinha passado tudo isso. Voa, né, doutor? Voa, tanto que o papo estava bom, viu? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Doutor, para quem quiser seguir nas redes sociais? É Luiz Henrique Mastologista. Luiz com S, né? Isso, @Luiz Henrique Mastologista. Bacana, doutor. Obrigada, viu? Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que nos acompanhou. Uma excelente semana. Deus abençoe aí você, né? Hoje, aliás, dia de São Judas Tadeu também, né? Que ele possa interceder por cada um de nós. E a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo, mesmo com o Jornal Canção Nova, aqui na FM 95.9. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.